Olá, boa tarde. Bem-vindo ao podcast Boca a Boca. Inovação, gestão e tecnologia na odontologia. Hoje estamos aqui para discutir um pouco mais sobre a endodontia. Estamos com 3 feras aqui nessa mesa, mestre Twig, a mestre professora Elissamna e o Delemo, que é responsável técnico da nossa clínica da Univar. O nosso tratamento de canal é muito temido tanto por pacientes como por profissionais, tanto mesmo até na clínica da Univar. Aí já pedi um pouquinho para os profissionais falarem um pouquinho sobre a vivência deles indo tanto na clínica da Univar como na vivência fora da clínica. Twig? Boa tarde, né? Olá para todos. Me chamo Twig Mitsue, sou professora aqui da Univar desde 2016. Assumi a cadeira de endodontia em 2018. E desde então venho atuando na pré-clínica e na clínica integrada, né? No estágio supervisionado integrado. E a endodontia me escolheu em 2007, foi quando eu comecei a fazer minha especialização e aprendi a gostar da endodontia na especialização. Então, assim, eu acho que é um conforto para aqueles que têm medo durante a graduação da endodontia, porque eu também era uma aluna que não gostava da endodontia e ela era a minha última opção de especialidade para ser exercida durante a minha vida profissional. No entanto, quando eu me mudei para Barra, eu digo que eu fui escolhida pela endodontia porque os pacientes que me procuravam para fazer a endodontia. Então, eu tive que me capacitar para poder atender esses pacientes. E desde então, eu venho investindo nessa carreira. E cuidar da endodontia, né? Eu falo assim, cuidar porque eu tenho um carinho especial pela endodontia aqui da Univar, porque eu tô desde o início da instalação dela. E eu cuido mesmo, assim, eu quero que todo mundo goste, eu quero que todo mundo tenha o mesmo sentimento, mas eu entendo que é controverso, né? E desde que os atendimentos endodônticos começaram na clínica, a gente vê essa disparidade de amor e ódio, né? Que ainda acontece. A gente adora quando dá certo e a gente jura que nunca mais vai fazer quando dá errado. Então, é uma montanha-russa de sentimentos e é cheio de desafios, né? Mas eu acho que vem agregar justamente por isso. Pode falar? Eu acho que você pode falar sim, professora Elissamna. Ah, tá. Beleza. Professora Elissamna? Então, diferente da professora Twig, que ela teve essa necessidade, de acordo com o mercado de trabalho, em fazer endodontia, para mim foi diferente. A endodontia, para mim, ela surgiu na graduação. Eu tive um pouco de dificuldade durante a graduação, inclusive para quem tem medo, receio da endo. Eu falo que o meu primeiro dente, houve o primeiro acidente. E mesmo que houve o acidente, eu me esforcei, redobrei, tive que estudar mais. Então, eu descobri que era gostoso escutar sobre a endodontia. O meu primeiro dente que eu abri durante a minha graduação, eu perfurei. E aí, depois, ao longo do tratamento, a gente teve que reparar aquela falha que aconteceu durante o atendimento. E então surgiu o meu aluno. Eu me formei em 2015. Desde que eu me formei, eu já sabia que eu queria fazer endodontia. Então, no final de dezembro, eu me graduei em odontologia e já em janeiro eu estava com a minha matrícula. Já estava com a minha matrícula para a especialização de endodontia. E a minha paixão por endodontia, ela surgiu da graduação e até hoje eu vivencio, amo endodontia, amo realizar tratamento de canal, porque é através do tratamento de canal que a gente consegue promover saúde para o dente e então possibilitar que ele seja reabilitado, que ele seja devolvido à função. Então, mais do que aquela questão estética que a gente vê às vezes na dentística, na prótese, a endodontia, ela me deixa apaixonada pela questão de promoção de saúde. Então, a minha paixão, ela surgiu ainda na graduação e até hoje eu vivencio, amo fazer endodontia, amo realizar tratamento de canal, amo na minha rotina ter essa prática de tratamento endodôntico. E eu também concordo com a professora Twig em relação aos alunos terem esse mix de sentimento em relação a amar a endodontia quando tudo dá certo e muitas das vezes acaba dando errado esse atendimento
E às vezes a gente vai criando um bloqueio, mas hoje a endodontia ela é muito maior do que a gente vê dentro da graduação. Hoje a gente tem equipamentos que vai otimizar nosso tempo, vai facilitar o atendimento. E aí essa rotina desses equipamentos acaba transformando aqueles aqueles bloqueios que a gente tinha durante a graduação em um sentimento gostoso, maravilhoso. E aí acaba tornando a nossa prática diária de tratamento de canal muito mais gostosa do que a gente tem na graduação. Então, para quem tem esse receio em relação ao atendimento odontológico, eu sempre oriento os meus alunos aqui na graduação, faça pelo menos um curso de imersão, faça um curso de capacitação para que vocês consigam ter acesso e conheçam todos os equipamentos novos que a gente tem que vai otimizar os nossos atendimentos. E o senhor, professor Delemo? Opa! Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Delemo Covarenga, né? Sou formado pela Faculdade Pindamonhangaba, a FUNVIC, antiga FAP. Sou especialista em prótese, né? Odontologia legal, especialista em docência do ensino superior. Já estou aqui no Univar, já tenho seus 8 anos no Univar, frente à responsabilidade técnica ali da odonto, da parte clínica. Aqui, conversando com as professoras, né, que a gente acaba tendo, assim, visões diferentes, mas com um único objetivo, né? A gente acaba falando sobre isso daí. E eu estou falando, sou especialista em prótese, né? Estou aqui olhando sobre a endo. A endo, o que traz para mim, a meu ponto de vista sobre a endo, né? Aqui dentro do Univar, você acaba tendo aquela visão mais conservadora para você manter esse dente ali em boca, né? E manter até mesmo como pilar protético. Então, tem que ser confeccionado uma boa endo para a gente ter esses princípios depois na prótese. Hoje o Univar vem investindo bastante nessa área, né? Tanto é que os alunos aqui que estão graduando têm essa visão bem ampla sobre a endodontia. Ele tem aquele mix de informações, né? São duas filosofias assim, diferentes com um único objetivo, que isso traz só a agregar o aprendizado de cada aluno que aqui está situado. Eu sou grato por estar aqui, né? Até na companhia desses excelentes professores, a gente acaba aprendendo cada vez mais. A endo, para mim, ela serve na parte de urgência, né? Que a gente acaba aprendendo com esses professores essa parte de urgência para estar ali trazendo maior comodidade e tranquilidade para esse paciente aqui da clínica. E é isso que eu tenho sobre a endo. Eu gostaria de fazer uma consideração, né, a respeito do que o professor Delemo apontou, que a endodontia hoje ela é uma das disciplinas da integralidade do atendimento ao paciente. Porque você só consegue manter um dente e reabilitá-lo quando você tem um dente que pode ser utilizado para devolver a função dele. E muitas das vezes, para devolver essa função, seja estética, seja mastigatória, de deglutição, dentre as funções do aparelho estomatognático, é restabelecer a condição da raiz, né, e do canal radicular vinculado a esse dente, para que após essa reabilitação, né, esse restabelecimento da função, esse dente possa ser utilizado para devolver sorriso, saúde e colocar o paciente de volta à sociedade com autoestima melhorada e com condições de saúde estabelecida. Eu sempre falo assim, que além da gente poder devolver essa capacidade do dente em ser reabilitado, então a gente devolver o sistema estomatognático do paciente, a endodontia ela também está associada à dor. Então, quando o paciente vem que ele está com dor e você realiza o atendimento, para a gente gera um sentimento de gratidão. Que ao sair o paciente, por mais que ele chegou com dor, às vezes o atendimento não foi tão confortável, entretanto hoje a rotina, seja aqui na clínica do Univar, seja nos nossos consultórios, não é de atendimento com dor de maneira a ser traumática para o paciente.
Mas ao realizar o atendimento, o paciente acaba saindo com aquele sentimento de gratidão por a gente ter tirado a dor dele e, concomitantemente, a gente também acaba tendo esse sentimento em poder servir o paciente. Então, na clínica do Univar, em alguns momentos, chegam os atendimentos de urgência e aqui na clínica a gente capacita os nossos alunos para que recebam esses pacientes e realize esses atendimentos de maneira a proporcionar conforto para o paciente. Eu diria até que é assim, quando a gente consegue reverter o pensamento de um aluno ou de um paciente que já vem convicto que aquele dente está lhe causando dor ou desconforto e que ele está pronto para perder aquele órgão dentário e a gente consegue modificar a forma de pensamento dele e fazer com que ele entenda que esse órgão é algo essencial para a manutenção da saúde bucal dele, isso é muito satisfatório, porque além da gente manter a saúde, devolver qualidade de vida para ele, a gente manteve um órgão, né, em funcionamento. E aí essa visão da integralidade, ela se torna mais fortalecida dentro da multidisciplinaridade da clínica de odontologia do Univar. E é isso que a gente deseja, que os alunos que aqui se formam, os profissionais que daqui sairão, tenham essa visão holística, humanizada e integralizada de todas essas disciplinas associadas. É que hoje a odontologia ela é um pouco mais conservadora, porque antigamente uma pessoa sentia uma dor de dente, ia no dentista, tá doendo muito, vamos extrair ele, né? Porque até hoje vem muitos pacientes aqui na clínica que preferem extrair o dente ao invés de tratar. E a gente tem que ter toda aquela conversa, olha, o dente seu está saudável, a gente pode continuar mantendo ele, vamos tentar fazer um tratamento. E hoje em dia também tem muitas tecnologias que podem fornecer para a gente um tempo bem menor de atendimento e uma facilidade até mesmo para nosso atendimento, para saber se o dente ficou muito bem feito, se não. E a Univar também agora trouxe essas tecnologias para a gente. E o que muda, o que modifica no atendimento integral da faculdade? Eu acho assim, o princípio, né, que começa é, por exemplo, essa questão dessas objeções que são lançadas, né? Como você falou, o paciente às vezes chega aqui com tanta dor que o que vem na cabeça dele? É aquele histórico de exodontia, fazer essa extração. Eliminar o problema pela raiz. Isso. Só que aí ele está gerando um outro problema ao longo do tempo, né? Com essas tecnologias, eu acho que uma das tecnologias maiores que tem é o grau de conhecimento, né? Que o aluno, até mesmo o professor, tem que passar. Na verdade, o professor passa para o aluno vai ter que passar isso aí para o paciente, para mudar essa visão dele de resolver esse problema pela raiz. E, lógico, eu acho que essa é a principal tecnologia, né? De trazer essa informação e as outras tecnologias para a gente conduzir com mais eficiência lá a parte prática dessa situação aí de endodontia. Eu acho que o professor Delêmico falou um ponto específico do acesso a essas novas tecnologias. Eu acho que a eficiência quanto ao tratamento, para a gente aqui na clínica, acesso a localizador, a motor, vai aumentar e melhorar a nossa eficiência, além de que promove facilidade. E às vezes o aluno ele vinha de um passado em que ele achava que das especialidades que a gente tinha dentro da odontologia, a mais complexa era a endodontia, então eu criava uma barreira. E às vezes o aluno ele tinha dificuldade por ele ter dificuldade do procedimento e às vezes ele levava isso para a carreira dele. Ele tinha dificuldade em realizar o tratamento de canal, então vamos fazer exodontia porque foi o que eu aprendi e é o que eu tenho acesso. Então, a hora que o aluno ele tem acesso a essas novas tecnologias, que ele vai ter facilidade, ele vai ter informação e vai ter eficiência quanto ao tratamento de canal, promovendo, então, um tratamento de canal bem feito para o paciente, para os pacientes que procuram a gente aqui na clínica, e também para o aluno vai criando aquele desbloqueio daquela barreira, daquilo de que endodontia é difícil, e assim a gente vai passando esse conhecimento a partir desse desbloqueio dessa situação, a gente vai passando essa informação para os pacientes e os pacientes eles vão sendo conscientizados que o dente ele precisa, ao invés de ser extraído quando possível, ser tratado
e a endodontia ela vai possibilitar a condição de saúde para o dente para que a gente restaure, reabilite o dente, então ele seja devolvido tanto estética quanto função. Em relação aos recursos tecnológicos que você citou, Mariana, eu sou, assim, uma orgulhosa de ter conseguido, né? Não foi fácil, foram necessários várias reuniões, várias argumentações, vários pedidos negados e a insistência de se mostrar que, já que o Centro Universitário do Vale do Araguaia ele tem investido em tecnologia e qualidade de vida, a inclusão da tecnologia na endodontia contribuiria para isso. Então, quando eu consegui fazer com que a equipe, junto com a Natalina, a gente conseguiu fazer com que a equipe do Univar entendesse a necessidade de incorporar essa tecnologia, não só para melhorar o atendimento e o aprendizado do aluno, mas também otimizar esse atendimento e aumentar a capacidade produtiva de atendimento à comunidade, isso me gerou um orgulho muito grande, porque era algo que eu lutava sem muita expectativa. E quando o pedido foi atendido e que os materiais de fato chegaram, porque eu só acreditei que eu tinha sido eu digo eu, né? Mas assim, o curso tinha sido contemplado com esses recursos, eu comecei a vislumbrar não só a endodontia, mas a clínica odontológica de uma maneira muito mais ampla, muito mais multidisciplinar, muito mais produtiva, gerando sentimentos mais positivos nos resultados que nós vamos entregar ao paciente que aqui está sendo tratado. Então, a gente está no começo, a gente conseguiu introduzir os recursos mais utilizados da tecnologia na endodontia, que a gente vinha fazendo uma endodontia da época da carroça, e agora a gente já está na fase da tecnologia na endodontia contemporânea. Então, a gente já usa dos recursos mais avançados da tecnologia endodôntica dentro desse polo educacional para que a gente ofereça cada vez mais o melhor do tratamento para a população. E eu tenho certeza que com essa aquisição para endodontia, logo outras aquisições tecnológicas virão se juntar nas outras disciplinas para que, de fato, a clínica odontológica do Univar ofereça um tratamento para a população, mas desenvolvendo capacidade dos alunos em utilizá-los em prol de oferecer um tratamento de qualidade e saúde efetiva para o paciente, a curto, médio e longo prazo. E é claro que a tecnologia não para. Enquanto a gente está aqui conversando, novos sistemas de lima estão sendo lançados, novos tipos de lupa estão sendo desenvolvidos, novos insertos ultrassônicos, outras ferramentas que a gente nem faz ideia do que seja, estão em pesquisa para poder melhorar e otimizar esse atendimento. E eu acho que é isso, a gente não pode se acomodar, a gente tem que continuar buscando e, como polo educacional, a gente tem que estar sempre agregando para mostrar para o aluno o início da caminhada. O segmento dessa caminhada depende somente do interesse do aluno, do caminho que ele está traçando para onde ele quer chegar, né? Mas o pontapé inicial cabe a gente. E o Univar tem contribuído muito com esse início da caminhada, né? Uma vez que ele aceitou essa proposta de incorporar a tecnologia dentro da odontologia. E a endodontia foi só o primeiro passo, eu tenho certeza disso, né? E vocês, como acadêmicos, começam a ter a oportunidade de sair da era do fogo e começar na era da tecnologia. Diferente da professora Twig e do professor Delenco, que estão aqui há mais tempo, eu estou no Univar desde 2022. Em 2022, eu era professora de aula teórica. Em 2023, eu estive na clínica. Passei, então, a ser docente da clínica, inicialmente de cirurgia. E agora eu estou também na clínica de endodontia. Então, eu sou
um grãozinho de arroz perto das experiências que eles já viveram. Mas mesmo que por um período muito curto, é notório o desenvolvimento que o Univar está tendo, é notório o desenvolvimento em que nós, como os professores, estamos tendo, e o desenvolvimento dos alunos, porque além da gente pensar na instituição do Univar como um prédio, a gente também tem que pensar no acesso às coisas que os professores têm buscado para que eles consigam produzir mais e cada vez mais formar excelentes profissionais no mercado. Então, assim, além da contribuição para o paciente, eu tenho certeza que o acesso a essas novas tecnologias também vai ser transformador para os alunos, para que eles consigam lá fora ter acesso, conhecimento a tudo que a gente tem no mercado. Eu concordo com a professora que a gente está aqui conversando, mas existe um mundo lá fora sendo construído para melhorar o atendimento, para otimizar o tempo, para tornar o atendimento, seja em todas as áreas da odontologia, também na endodontia. Enquanto a gente está aqui conversando, e eu sei que os alunos, ao ter acesso a tudo isso que está no mundo contemporâneo, para todas as áreas, vai fazer com que os alunos tenham um conhecimento e um domínio e se diferenciem no mercado, que é o mais importante. Além de ter o atendimento para a comunidade que procura a nossa clínica odontológica aqui do Univar, a gente também tem que pensar que, para o atendimento, a gente precisa capacitar os alunos, e os alunos, eles estão tendo o que é de melhor hoje no mercado, seja em relação à tecnologia e seja em capacitação dos professores. Eu acho isso muito importante. Por conta desses novos instrumentais que vieram para a gente, essa nova tecnologia, a gente também tem um pouquinho mais da endo em sessão única, que hoje em dia está sendo muito mais viável e muito mais visível para todos. Porque antigamente tinha toda a etapa operatória que a gente tem que seguir na endo, das limas manuais, agora a gente tem as limas rotatórias. Mas também tem o pós-operatório. Como que a gente deve seguir nesse pós-operatório da endodontia? Fala. Então, na verdade, o critério de se realizar em sessão única ou sessão múltiplas depende de diversos fatores, desde da condição de saúde do paciente, da habilidade do profissional que está executando a técnica, dos recursos que serão utilizados e do tempo operacional que a gente tem disponibilizado para esse atendimento. Claro que, cada vez mais, a odontologia tem sido tendenciosa em ser resolutiva em menos sessões, né? No entanto, a gente precisa ter calma e paciência, porque a gente tem uma pecinha, que eu digo, que é o que determina essa velocidade, que chama-se paciente e condição de saúde do paciente. Né, que é o que vai determinar isso. Mas a ideia é tornar a odontologia como um todo muito mais prática, otimizada e o resultado entregue em menos tempo com a mesma qualidade, né, promovendo saúde e integração do paciente. O que foi a perguntou? Sobre o pós-operatório. O pós-operatório, independente de sessão única ou de múltipla sessão, eu creio que, né, eu realizo muito pouco o tratamento de sessão única. Aqui na faculdade, a gente praticamente não consegue realizar pelo pouco tempo disponibilizado para a prática clínica, uma vez que houve alteração na matriz, né? Então, a hora clínica ficou diminuída, o que não diminui a capacidade do aluno, só diminui a quantidade de tempo de treinamento, mas isso o aluno pode correr atrás e se habilitar em relação a isso. O pós-operatório, tanto para a sessão única como para a sessão múltipla, é a mesma. Na verdade, o que vai direcionar esse pós-operatório é a qualidade do tratamento que você entregou e da patologia que estava instalada e que foi tratada, né? Mas todos os pós-operatórios requerem cuidado e manutenção, além da preservação do tratamento ao longo do tempo. E os meninos são do paciente. Sim, também, os né? meninos brincaram que quando se faz prótese, a gente casa com o dentista. Na endodontia,
Se o casamento é com a prótese, a endodontia vira amante, porque você não larga dela. Você tem que chamar o paciente periodicamente para fazer uma revisão daquilo que está internamente executado para outros procedimentos externos aparecerem. Então, ela fica escondida. Então, quando ela fica escondida, você não vê os resultados clinicamente a olho nu. Então, você tem que estar chamando o paciente para você estar fazendo esse controle, essa preservação, para ter certeza de que o tratamento continua tendo sucesso após a sua conclusão. E, principalmente, após a integração de outro procedimento sobre esse tratamento endodôntico. Né? Então, eu não vejo diferença em pós-operatório. Eu vejo diferença em cuidados destinados ao paciente. E aí, eu acho que a gente tem que cuidar do paciente enquanto a gente souber por onde ele está. E fazer ele entender que é necessário a gente acompanhar ele, porque é como qualquer doença que, que pode se desenvolver em vários estágios. Se a gente detectar algo que não está satisfatório logo de início, o retratamento, a reintervenção é muito mais tranquila do que quando ela já está no estado avançado, que talvez não tenha mais condição de ser revertida. E aí todo aquele cuidado de manter a saúde e o dente em função deixa de ser válido, porque dependendo do grau de doença avançada, você já não tem mais como fazer nenhum procedimento para manter esse dente. E aí é como se fosse um balde de água fria naquilo tudo que a gente investiu para manter esse dente. E a gente tem que ter uma cooperação muito grande do paciente com isso também, porque muitos pacientes vêm até aqui na clínica, eu estou sentindo muita dor, a gente faz uma urgência nele, coloca uma medicação, e o paciente nunca mais aparece. Por quê? Porque a gente tirou aquela dor naquele momento. Mas lá para frente aquela dor vai voltar e vai ser muito pior, que pode ser uma necrose pulpar, ou até mesmo formar um abscesso e por aí vai. Sem contar que uma coisa que a professora Twig estava apontando é que, na verdade, a gente faz um tratamento de uma estrutura interna. Porque, diferente da dentística, que eu enxergo o que eu estou fazendo, a endodontia eu faço para depois enxergar. Então, quando eu realizo um tratamento de canal, seja numa situação de necrose pulpar, com formação de lesão periapical, às vezes o paciente já chegou com abscesso, eu sei que eu tratei uma infecção e que eu tratei uma patologia. Entretanto, a longo prazo, a gente precisa acompanhar esses pacientes para a gente entender se realmente essa patologia foi resolutiva ou não, porque a gente está lidando com infecção em uma estrutura interna e que, além de mim, que eu precisei fazer todas as etapas corretamente para que eu tenha o sucesso do tratamento endodôntico, eu tenho a questão do fator biológico do paciente, que isso também é necessário para que a gente tenha o sucesso do tratamento. Então, hoje em dia, dentro do consultório, para os alunos, eu tento criar essa mentalidade sobre preservação do paciente. Isso é necessário, porque a gente tratou com doença. E... perdi. Tá mesmo. Não, era outra coisa que eu ia falar, mas agora eu perdi. Tinha alguma coisa que eu tinha falado. Não, tá bom, é só cortar isso. Fala como você... É que tá tão Como calado. você vê a mudança de quando você entrou da endodontia, de quando você começou como responsável técnico, ao que é entregue hoje. Hoje tem mais desespero. Eu vou fazer essa pergunta, vou fazer uma pergunta. Eu dá só continuação na preservação que ela falou que eu acho. Tá. Ou 3. Vai. Não, mas até as 4, tranquilo. Eles ainda estão rolando bancada. Vai até 6h30, atendimento hoje. Preservação. Eu falar? Não, você falou, eu vou falar aqui um pouco sobre preservação. Então, mas você quer que eu fale alguma coisa ou não? Pode continuar, então. Deixa eu perguntar. Por exemplo, aí no caso que a professora acabou de falar aqui sobre preservação. A preservação, ela segue em outras disciplinas também, né? E é super importante. Isso é muito mais importante a gente passar isso para o aluno hoje, para ele levar isso aí para a odontologia lá fora. O sistema de preservação é muito importante. E às vezes acaba terminando um paciente, né? E não quer mais ver o paciente. Principalmente a gente vê assim em outros setores, por exemplo, como próteses sobre implante, né? Eu só peguei aqui a deixa dela ali. E professor Delemo, hoje em dia, qual que é a diferença que o senhor vê de hoje e do início da faculdade em relação à endodontia? a endodontia tem avançado bastante, né? Principalmente nessa parte técnica dentro de clínica,
né? A gente consegue observar isso daí nitidamente, tanto é com os equipamentos tecnológicos, mas mais uma vez eu falo sobre a questão de conhecimento, né, que vocês pegam ali em sala de aula. Isso é muito importante. Hoje nós temos 2 professores excelentes em Endo e pode favorecer vocês com isso daí, né, com esse grau de conhecimento, né, de diversas partes. E com a tecnologia, o crescimento é excelente e potencial. Acaba capacitando muito mais o aluno, né? A gente pega o conteúdo teórico e aí lá na prática aquele bloqueio pela dificuldade com a tecnologia vai permitir com que o aluno ele reconheça uma endodontia de maneira mais facilitada e aí o aluno cada vez mais ele otimizando o tempo, otimizando em relação à eficiência do tratamento, ele acaba se tornando um profissional diferente. Porque hoje, eu costumo dizer para todo mundo que o mercado, ele busca profissionais bons e profissionais bons diferentes. Então, uma coisa que o professor Delêmico falou é sobre a diferenciação do mercado. Então, a gente tem que buscar essa diferenciação e quanto mais eu produzo, mais eu busco, mais eu vou atrás do conhecimento, mais acesso à informação, acesso à tecnologia eu vou tendo, eu vou me capacitando cada vez mais para que lá fora, quando eu me formar, quando os nossos alunos aqui da graduação se formarem, eles sejam profissionais diferentes e bons profissionais, que eu tenho certeza que os alunos daqui serão. Me sinto orgulhosa de ser professora. Uma coisa que eu tenho observado, pode falar. Nessa questão, a gente acaba aprendendo também, né? Os professores também acabam aprendendo a forma de entregar esse conhecimento. Você tem lá o conhecimento teórico dentro de sala de aula. Quando você cai ali em clínica, vocês entram em clínica, esse conhecimento teórico, ele continua da mesma forma, só que a gente acaba tendo interpretações diferentes para ter uma entrega, né? Sim, com um objetivo único, lógico, né? Só que assim, com esses que a gente acaba falando, né? Aqueles pulinhos do gato e tal, ajudar você a pensar. Porque quando esse paciente chega lá em clínica, na endo, ou nas outras disciplinas também, a professora vê na questão de cirurgia, a gente tem que acabando adaptando a questão da teoria ali no procedimento clínico. Então, por isso que eu acho muito importante, muito valioso. E a gente acaba observando isso com o decorrer dos anos daqui da clínica do Univar. Essa forma de interpretação para ser entregue em pacientes diferentes e também para alunos diferentes, né? A gente também tem que ter isso daí, os professores também têm que ter isso daí para entregar essa informação ali, saindo do papel e transformando completamente prática. Mas a sala de... Vou falar. Uma mudança que eu consigo pontuar e que eu consigo ver nitidamente desde a aquisição desses recursos tecnológicos foi o aumento do interesse do aluno em conhecer mais sobre endodontia para que ele possa utilizar desses recursos para ganhar mais conhecimento e produtividade. Então, a partir do momento que eles ficaram sabendo dessa aquisição, eles por si só vieram em busca do que eu preciso fazer para poder ter direito a usar essa tecnologia, né? O que você precisa fazer é estar habilitado. E como é que você habilita? Estudando. E não necessariamente a matéria que o professor deu em casa. Seja curioso, né? As informações estão disponíveis na palma da mão. Então, não depende de eu passar o conteúdo para você aprender, para você poder utilizar. Você só tem que me mostrar que você é conhecedor desse recurso e que você está disposto a fazer um treinamento, uma capacitação para utilizar desse recurso, para garantir que você vai estar usando o melhor daquele recurso, né? Então, eu tenho visto isso como um fator incentivador dos alunos e se interessarem cada vez mais por essa tecnologia, por novas técnicas e novos aprendizados. E por essa questão aí de incentivar o aluno por essas novas técnicas, novos aprendizados, e também nessa forma de interpretação, de entrega ali de conhecimento, e também o aluno buscar mais esse conhecimento, aí também a gente está formando novos pesquisadores, com certeza, entendeu? Porque é que eu falo, às vezes você está passando ali só na arrebentação da onda, né? Ali com aqueles conhecimentos seus.
depois de 6 tem um mar, né, um oceano muito grande para você explorar. Então, a evolução do curso e da disciplina também tem sido gritante para a população, né, que entrega um excelente trabalho, e também para o conhecimento de cada aluno que está aqui em Cristal. Eu sempre falo para os alunos assim, que na verdade a graduação é o primeiro degrau da sua profissão. Você tem que pensar que o degrau da sua profissão ele é infinito. Curva de aprendizagem. Isso, eu brinco em sala de aula, existe uma curva de aprendizagem. Aqui na graduação a gente está disposto, nós professores, a levar o máximo para vocês, como alunos, desse conhecimento. Mas a gente precisa respeitar uma curva de aprendizagem para que chegue um momento vocês, aqui na graduação, subir o primeiro degrau, consiga sozinho, buscando conhecimento, lendo, não ficando restrito ao que o professor fala em sala de aula, ao conhecimento teórico trazido em sala de aula, porque o tempo é muito pouco. Então, o professor ele tem que apresentar os conteúdos e os alunos, eu brinco também, que eles precisam se tornar críticos. O conhecimento ele não tem que ser engessado do professor. Na verdade, o professor abrange um conhecimento para que vocês, ao ler, consigam interpretar, e aí, com a experiência em clínica, juntando conhecimento teórico e prático, vocês consigam subir o primeiro degrau, e a partir daí vocês vão subir degraus infinitos. Cada aluno ele é diferente, então existem aqueles alunos que vão para endo, existem aqueles alunos que vão para cirurgia, existem aqueles alunos que vão para periodontia, e assim, a gente tem várias áreas dentro da odontologia, mas ao ter acesso e conhecimento, cada um vai buscar, tem um mar aí gigante, cada um vai buscar os seus peixes naquilo que tem mais facilidade, e aí vão se aprimorar em relação ao conhecimento e prática e subir os degraus infinitos. E nós, professores, eu tenho certeza da minha parte, como também da professora Twig, do professor Telêmico e de todos os professores do curso de graduação em odontologia aqui do Univar, estaremos aqui para aplaudir e elogiar vocês e tê-los lá na frente, ao se graduarem como queridos colegas de profissão, e ao ver que vocês estão subindo esses degraus infinitos, em dizer, nós fomos professores de vocês. Isso é um orgulho para nós, professores. No fim, é essa a principal satisfação em ser professor. Mas quando a gente entra no odonto e chega no quinto semestre e fala, endo, meu Deus, bate um desespero gigante. Porque é muita matéria, vai chegando coisas que a gente não sabe, vai falando coisas que a gente realmente fica desesperada. Aí vai chegando um pouquinho na prática, a gente vai pegando um jeito. A clínica, a vivência clínica é totalmente diferente da teoria. Na teoria, a gente bate um desespero muito grande. Na hora que a gente vai chegando na clínica, a gente vai sabendo que olha, eu consigo fazer isso. Olha, eu consigo fazer uma acesso. Na verdade, a gente tem essa dificuldade em associar teoria e prática. Só que quando você entra lá na clínica, da clínica para atendimento, o professor, na prática, ele tem que recapitular conhecimentos que vocês já tiveram. Aí sim vocês começam a falar assim, nossa, eu aprendi o que é determinar o CAD do dente, eu aprendi como que eu faço uma radiografia de odontometria, eu aprendi o que é lima da primeira série, vocês já viram tudo, só que de maneira isolada, às vezes a gente não enxerga. E aí lá na prática a gente tem que permitir que vocês tenham habilidade, só que para a habilidade vocês vão perceber que veio o conhecimento teórico antes e a gente vai conseguir relacionar esses dois momentos importantes da graduação de vocês. Eu acho que Desculpa. Eu acho que esse temor que é gerado, né, na expectativa do que vem na endodontia, até porque, assim, criou-se uma cultura de que a endo é extremamente complexa, né, e que ela é uma disciplina que é difícil de se conseguir nota, porque você precisa apresentar produtividade. Mas eu acho que o grande conflito desse temor é que, quando entra na endodontia, a gente começa a buscar informações lá dos anos iniciais e que ficaram adormecidos. Conceitos de imunologia, de biologia, de histologia, patologia. De patologia, que eles tiveram essa matéria teórica
E fizeram prova, passou de ano, não preciso mais disso. E aí o primeiro grande impacto é quando chega na primeira aula de endodontia e vamos falar de biologia pulpar. Qual é o tecido da polpa? Todo mundo regala no olho e fala assim, meu Já Deus, esqueci da histologia. é de comer ou é de passar no olho? Eu costumo dizer em sala de aula. Gente, que é polpa? Qual tecido é formada a polpa? Eles olham para mim, é de comer ou é de passar no olho? Porque a gente nunca viu. Na verdade, viram, mas viram sobre outro prisma, sobre outras necessidades, que eles não vislumbravam que mais para frente essas informações seriam importantes nas decisões que eles precisam tomar para compreender e associar a teoria à prática. A partir do momento que eles começam a ter essa consciência de que tudo que eles precisam saber, eles já têm a informação, eles só precisam tirar, segundo o professor Delêmico, as informações das gavetinhas e começar a misturar elas na vida prática, essa inter-relação começa a ser mais aproximada e aí o desenvolvimento das habilidades, a frequência do treinamento vai tornando isso uma realidade mais próxima, mais plausível, com mais possibilidades de acerto. Porque também existe uma história cultural de que a endodontia dói, de que tratar canal me faz perder dente, de que tratar canal enche o rosto, né? Então, existe uma série de misticismo ou de mitos que atrapalha a construção dessa visão individual do aluno em relação à disciplina. Então, eu acho que é preciso que os alunos se permitam vivenciar todas as etapas da disciplina para que eles consigam ter uma formação própria a respeito da sua vivência e das suas habilidades, dos seus conhecimentos gerados a partir dela, e entender que existem complicações, existem acidentes, que existem situações em que antes não tinha dor e que passaram a ser a dor, mas a gente precisa entender o princípio do porquê tudo isso acontece. Então, e se eu sei por que as complicações acontecem, porque a dor que não tinha passa a existir, eu consigo saber trabalhar as etapas, eu consigo prevenir tudo isso e realizar um tratamento endodôntico de qualidade, com previsibilidade de resultado satisfatório, prevenindo acidentes, complicações e desconfortos futuros no paciente. Então, à medida que eles vão desenvolvendo isso e vendo que essa temorosidade da dor, né, ou de algo que vai ser muito desconfortável para o paciente na verdade, mais um mito do que uma realidade, eles desconstroem uma ideia e passam a construir outras. Ou algumas positivas, outras nem tanto. Depende da experiência que você vive com a disciplina, com o paciente, com o tratamento que você se propôs a realizar. Então, eu acho que ao longo do tempo, da prática, da execução das habilidades adquiridas, a gente vai modificando o pensamento que antes a gente tinha e vai reconstruindo esse pensamento e as atitudes que vão tomar conta da gente nas decisões clínicas que a gente vai desenvolver dentro da clínica e fora dela, assim, quando a gente se forma e começa a brigar no mercado de trabalho, mostrar para o paciente que o tempo que você vivenciou na faculdade foi útil, foi proveitoso e que você é capaz de realizar tudo aquilo que você aprendeu com qualidade para o paciente. E tem muitos mitos que rodeiam a endodontia, como, por exemplo, eu vou fazer endo, meu dente vai ficar fragilizado. Tipo, esses dias a gente teve uma discussão do PBL que o dente tratado estava dentro de um sítio de uma PPR. Então, se houvesse esse retratamento, se esse dente ficaria fragilizado. E hoje em dia tem esse mito da endo. Se eu fizer endo, o meu dente vai ficar fragilizado? Eu vou ter dor? Vai aumentar o índice de fratura no meu dente? E eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente entra vários critérios aí para você dizer que um dente vai estar condenado ao fracasso ou eleito ao sucesso. Porque tudo começa lá no início, no primeiro dia de avaliação, onde você faz
uma anamnese correta, uma semiologia detalhada, você estabelece um diagnóstico correto e preciso e avalia com previsibilidade o prognóstico desse dente, se ele vai ser viável para tratamento, porque ele vai conseguir atingir o objetivo final de ser mantido em boca e reabilitar, ou não. E hoje, além disso, a gente trabalha com uma odontologia conservadora. Então, a premissa é desgastar menos e limpar mais. Uma vez que a gente adota isso, os riscos são minimizados. Acontece que hoje, no retratamento, a gente pega muito dente, né, ou muito tratamento endodôntico que a gente precisa reintervir, que é da época da carroça, que é da época que o fundamento era, para eu limpar, eu preciso desgastar, eu preciso ampliar. E aí a estrutura remanescente ao redor da luz do canal ficava fina, friável. E aí qualquer trauma é como um pilar sem sustentação. Se eu não tenho base de reforço, eu não aguento a carga mastigatória. E a gente sabe que a carga mastigatória ela é grande. Num simples ato de conversar, um dente batendo sobre o outro já é uma carga considerável. Imagina se essa fundação não está bem consistente. Então, hoje, utilizando os conceitos da conservação, de estruturas íntegras, tirando menos tecidos e limpando mais, porque, como diz alguns autores da endodontia, é muito mais importante aquilo que se tira de dentro do canal do que aquilo que a gente coloca dentro do canal. Porque se eu limpar ele bem, qualquer coisa que eu colocar dentro for biocompatível e bioativo, vai me dar resultado. Agora, se eu não limpar, nada vai dar sucesso. Em algum momento da vida, o insucesso vai aparecer. Entende? E eu acho que é por esse caminho. E que a gente não pode negligenciar essas etapas iniciais. A gente faz a seleção do caso, dizendo esse dente tem um prognóstico favorável a curto, médio ou ao longo tempo. Ele consegue suportar tal terapia. Né? E essas seleções são importantes. Eu acho que, para isso, em pensar em seleção, a professora mencionou sobre anamnese, semiologia, eu sempre bato na tecla, lá na patologia, lá na saúde interdisciplinar, sobre planejamento. Planejamento é um pilar extremamente importante, porque quando a gente recebe um dente para tratar o canal, na maioria das vezes ele tem uma restauração extensa, que teve uma infiltração e às vezes teve um comprometimento do canal radicular, ou a gente tem uma cárie extensa. E, na verdade, a gente vem de uma era que hoje é muito diferente. Antigamente se desgastava mais, hoje em dia, para tratamento de canal, eu desgasto menos. Só que, se eu fizer um bom tratamento e um planejamento adequado para reabilitar, para devolver estética e função para aquele dente, eu acho que o tratamento de canal em relação a falar que vai fragilizar, isso é uma mentira. Entre esses mitos de verdade ou mentira, eu acho, na minha opinião, que isso está associado à mentira. O que vai determinar salvar dente, eu tratar um canal e eu ter o sucesso, é muito mais se eu tiver feito um canal bem feito, quem vai mexer depois do canal e vai reabilitar aquele dente adequadamente, e aí eu vou conseguir devolver para o dente estruturas, resistência, estética e função, e permitir que ele realize todas as funções corretamente e, consequentemente, não perder o dente. Só que, para isso, eu preciso que o profissional ele planeje corretamente tudo que ele vai fazer naquele dente. Então, quando eu estou lá na saúde interdisciplinar, que a gente perde o primeiro bimestre, na verdade, não é perder. Que a gente ganha o primeiro bimestre falando em planejamento, é justamente para isso, porque todos os alunos, eles passam pelas disciplinas separadamente, de repente eles chegam lá na clínica, eles têm que enxergar a teoria com a prática, e de repente, para ele enxergar a teoria com a prática, ele também tem que saber planejar, porque ele vai atender os pacientes e ele tem que identificar, além dele saber fazer o passo a passo correto de uma restauração, o passo a passo correto de um tratamento de canal, ele tem que saber quando aquele dente vai conseguir receber aquilo tudo. Então, assim, se bem feito um tratamento de canal e se bem planejado,
eu acho que o dente, todas as vezes que hoje a gente vai tratar ele vai ter durabilidade, longevidade com saúde. Entretanto, mais uma vez eu volto a respeito do prognóstico. Isso não quer dizer que eu vou atender o meu paciente e vou mandar ele embora. Eu vou atender ele com a expectativa de sucesso, eu vou reabilitar ele com a expectativa de sucesso. Entretanto, a gente tem que passar uma cultura para os pacientes em relação a acompanhamento com o cirurgião dentista. Eu vejo muito nítido, assim, eu tenho essa sensação, olhando na carinha das 8 turmas que já saíram, 8 não, 7 turmas que já saíram formadas daqui, e eu lembro quase que de todas as turmas que entraram no primeiro dia de clínica. E é como se eu tivesse entregado para cada um deles 3 caixas de 500 peças de quebra-cabeças, todas misturadas, jogasse no chão e falasse assim, agora junta as peças e monta os 3 quebra-cabeças separados. Eles não sabem nem por onde começar, né? Por quê? É preciso planejamento, é preciso entender o que se quer daquilo, né? Ter uma ideia do que é que você vai construir com esse quebra-cabeça. E às vezes eles estão tão desesperados em só juntar peças que eles não param para planejar. E quando a gente... Eu acho que a maturidade clínica, não de idade, porque eu sou nova, né? A maturidade clínica faz a gente entender isso, que quanto mais eu invisto tempo em planejamento, melhor é meu resultado, melhor meu prognóstico e mais satisfeito meu paciente sai. Então, eu tenho pacientes que me adoram cada vez mais e que me acham a melhor dentista do mundo. E aí, cada vez mais, você vai se diferenciando no mercado, porque, assim, existem uma gama de profissionais. E aí, hoje, para eu me destacar, eu tenho que buscar um diferencial. Meu diferencial hoje, ele está desde o meu consultório, desde a minha capacitação como profissional, desde o meu atendimento e desde que eu tenha sucesso com os meus tratamentos. E eu considero que a parte mais importante seria o planejamento para que eu tenha um tratamento eficiente e para que eu tenha o sucesso de todo o meu tratamento. E eu falo para os alunos, hoje em dia a gente está na era do Instagram, né? Da rede social. O tempo inteiro a gente vê o marketing na rede social. Mas o marketing social, ele traz muitos novos pacientes. Mas aqueles pacientes fidelizados, até hoje eles vêm do boca a boca. Daquele paciente que passou uma experiência positiva, indicou para o outro paciente, e assim vai acontecendo. Os novos pacientes que vêm do Instagram, ele vem à procura de muita coisa. E às vezes eu não consigo passar muita coisa. Mas aqueles que nem sempre, às vezes, eles vão fazer a avaliação e não vão fechar o tratamento. A gente não vai conseguir fazer o tratamento. Ele vai procurar outra pessoa por N fatores. Pode ser preço, pode ser atendimento, pode ser porque o profissional não passou segurança, N fatores. Mas aqueles que eles vêm por indicação, eles já vêm querendo fazer o tratamento com você. E aí, para você ter essa indicação, eu preciso que, mais do que outras coisas, eu preciso que o meu paciente tenha passado experiências positivas, e essas experiências positivas vai ser a partir do sucesso que ele teve com o tratamento que a gente realizou. E a questão do planejamento é importante, né? Se não houver um bom planejamento, às vezes um dente rígido, você perde ele por falta de um bom planejamento. Então, a gente não pode jogar só nas costas da endo, né? Falar assim, fez a endo, o dente ficou fragilizado. Mas sim, se não houve um planejamento adequado, coerente com a situação do paciente, às vezes você se perde um dente rígido. Então é isso, gente. Nosso podcast de hoje foi finalizado. Eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês estar aqui, sanando essas dúvidas do pessoal. E também muito obrigada por vocês que estão assistindo a gente.